Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Além de uma grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus, é sempre um prazer imensurável, né? Gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3, Atos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Atos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Né? Se você pudesse acompanhar a leitura, mesmo assentado, mas com toda a reverência e toda a atenção que essa palavra merece. A cura de um coxo. E começa assim o livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Esse texto do homem coxo é algo importante, porque foi registrado aqui para nos trazer alguns ensinamentos da palavra de Deus. Vejam que coxo, quando falamos alguém coxo, é alguém que tem alguma limitação nos membros inferiores, que dificultam a sua locomoção. Alguém que é impedido de andar de forma correta. Diz o Aurélio que coxo, coxear, manquejar, né? Vem desse derivado, da dificuldade de andar. Mas esse coxo aqui, que a Bíblia fala, era alguém que tinha uma limitação muito grande, porque está registrado que ele era levado ao templo, à porta do templo, com o simples objetivo de esmolar. Só esse era o objetivo daquele homem estar ali na porta do templo. E aí, quando vemos alguém, botamos na nossa mente hoje, alguém com uma dificuldade nas pernas, hoje pode trabalhar, né? Quando temos concurso público, cerca de 20% das vagas é para pessoas com deficiência. Pessoas que possuem um grau de deficiência é assegurado em todo concurso público o direito de competir por uma vaga no serviço público. E as empresas também, quando tem muitos funcionários, eles têm que ter um número de pessoas com deficiência no seu quadro. Mas, nesse tempo, não era o tempo em que vivemos, em que as pessoas com alguma limitação ou as pessoas aleijadas tinham as mesmas oportunidades
que as pessoas sãs. Primeiro, sofriam uma discriminação social. Aquelas pessoas que tinham algum tipo de aleijão ou sofriam algum tipo de enfermidade, não poderia entrar em certo lugar do templo. Poderia ficar até uma certa parte, mas não poderia entrar livremente no templo. Ele poderia ficar naquele lugar reservado aos gentios, poderia ficar naquele lugar reservado a muita gente do povo, que não era o judeu, que teria o direito dos melhores lugares, mais próximo do altar, mais próximo da presença de Deus. Então, esse homem era colocado ali no templo, na porta chamada Formosa, que separava esses dois pátios, separava esses dois níveis de pessoa. Pedro e João iam ao templo para orar. E a hora era a hora nona. É importante você guardar isso, não pelo horário, mas a importância que essa hora vai trazer para cada um de nós. Guarda aí, hora nona. Hora nona. E aí Pedro e João foram ao templo com o objetivo de orar. Eles foram ao templo em busca de Deus. Eles foram ao templo em busca, talvez, de buscar poder para continuar a caminhada. Eles foram ao templo em busca de pedir, talvez, perdão pelos seus pecados. Eles foram ao templo, de alguma forma, para se encontrar com Deus. E quem eles encontram, primeiramente? Um aleijado. Meus amigos, meus irmãos, muitas das vezes colocamos os olhos em Deus e esquecemos da necessidade do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso vizinho. Homens como nós, pessoas com necessidades como nós, que poderíamos estar naquela situação. E a Bíblia fala que Pedro e João, atendendo ao pedido daquele homem, talvez num local bem propício, né? Porque a gente ouve muito, me dá uma esmola, pelo amor de Deus, né? Quem anda em trem, vê muito esses pedidos. Pessoas com alguma deficiência pedindo. E o templo era o local mais apropriado, porque quem procurava a Deus, procurava agradar de alguma forma, e ia dar a esmola, como se a esmola pudesse aproximá-los mais de Deus. Mas não era esse o objetivo naquele momento. Aquele momento era um momento de ver o sobrenatural de Deus acontecer na vida daquele homem, do poder de Deus ser manifestado dentro do templo, daquele local em que muitos que frequentavam aquele local foram muitos daqueles que mandaram matar Jesus. E seguiram e pararam, atendendo um pedido daquele homem. A Bíblia fala que Pedro e João pararam e mandaram que aquele homem olhassem para eles. Parou, deu atenção, mandou olhar. Aquele homem ficou esperando, criou no seu coração a esperança de receber algo. Criou uma expectativa em receber algo, né? E às vezes nós criamos expectativas. Por estarmos em local apropriado, criamos expectativa em receber algo pequeno em relação àquilo que Deus quer dar para nós. Esperamos receber algo frágil, fútil, efêmero, que se deteriora. Buscamos muitas coisas
que se vão com o tempo, muitas coisas que passam, muitas coisas que perecem, e esquecemos de esperar no principal. Esquecemos de esperar e ter expectativa na volta de Jesus, naquilo que é mais importante, e vivemos como se esse mundo fosse a única coisa que nos resta. Mas o rei está voltando. O rei está voltando. Então, aquele homem criou a expectativa de receber uma esmola. E a palavra de Deus continua nos afirmando o seguinte, que Pedro e João pararam para aquele homem, olha para nós, e aquele homem olhando, esperando, ele falou, olha, não tenho nem prata nem ouro. É a mesma coisa que se alguém fosse te pedir uma esmola, e você falasse, olha, não tenho dinheiro não. Aquele homem podia fazer como muitos pedintes fazem, né? Poderia ser mal criado com Pedro e João, poderia reclamar, se você não tem, para que você parou? Teve um dia que eu estava em Campo Grande, e parou um garoto, e falou para mim, ô tio, se bem que eu estou mais para avô, né? Ô tio, me dá um dinheiro aí para me comprar um salgado para me comer. Eu falei, olha meu jovem, o dinheiro eu não te dou não, mas o salgado eu pago para você agora, pode escolher o que você quiser, que você vai comer. Ele falou, também não quero não. Não sei o que lá, e saiu xingando. E eu falei, ele não estava com fome. Porque quem pede, recebe o que lhe é dado. Da mesma forma que a graça de Deus foi nos ofertada sem nós merecermos nada. E aquele homem contava com a misericórdia de quem passasse ali. Contava na esperança, ia todo dia, diariamente, para a porta do templo, para pedir, contando com a misericórdia. Pensa comigo, esse coxo, somos cada um de nós. Esse coxo é cada um de nós aqui presente. Porque precisamos e contamos com a misericórdia e a graça de Deus. Porque não merecemos nada, não fizemos nada para merecer aquilo que não seja a misericórdia de Deus. Nada que você faça vai pagar a graça de Deus na tua vida. Nada que você faça vai contar a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Nada. Somos aquele coxo que estava na porta do templo. Pedro e João, então, olhou para ele, olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho algo muito precioso, que vale mais do que prata e ouro, porque o milagre não se compra, o milagre não se vende, como tem sido anunciado hoje em dia. O milagre vem pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia! E é só isso que conta, nada mais. Se não for a graça e a misericórdia, e a Bíblia fala que se não fosse a misericórdia de Deus, e é o motivo principal de que Deus não destruiu a humanidade toda, já teríamos sido consumidos, se não fosse a graça e a misericórdia, na minha e na tua vida. E aquele homem já com a resposta, olha, não tem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele falou assim, opa, de repente não vem uma moeda, mas pode vir uma joia, pode vir algo melhor ainda do que a prata e o ouro. E continuou na expectativa. E Pedro e João falou assim, olha, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Resolva os seus problemas agora. Porque o único que pode mudar a nossa vida, o único que pode resolver os nossos problemas é Jesus de Nazaré. Mas usando pessoas, usando eu e você,
da mesma forma que ele usou Pedro e João, ele quer usar a mim e a você para fazer a diferença, uma transformação social, uma transformação de expectativa, uma transformação de vida. Nós somos esses instrumentos transformadores, porque Pedro e João experimentaram a misericórdia e a transformação de vida que eles viram em Cristo. E nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Por que eu falei da hora nona, que é a hora importante para a oração? A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, foi na hora nona que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a oração de Jesus na cruz. A oração mais importante que teve foi na hora nona. Na hora que ele estava se entregando por mim e por você. Estava sentindo o peso dos meus erros e o seu. Porque naquele tempo havia uma cultura de que se alguém estivesse aleijado, algum pecado tinha feito. Naquele tempo, como também hoje, se alguém passa por uma dificuldade, fala-se o seguinte, e às vezes até de forma maledicente: alguma coisa ele fez para Deus estar cobrando. Não. Na hora nona, Jesus falou: Deus meu, Deus meu. Naquele momento, o meu e o teu pecado estava sobre os ombros dele. Naquele momento, na hora nona, na cruz, o meu e o seu pecado foi despejado nele. É muita coisa. E aí, o que ele sentiu? A condição humana, a condição de degradação humana, do pecado, da maldade, de tudo. E fez esse clamor, esse lamento desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez tenha sido a oração daquele coxo: por que eu nasci assim? Por que eu venho nessa condição? E diariamente venho ao templo, que é o lugar que as coisas acontecem e nada muda. Aquele homem veio diariamente ao templo, mas aquele dia, algo especial iria acontecer. Ele não ia continuar pedinte, ele não ia continuar na miséria. Ele ia ter meios para ter seu próprio sustento. Ele ia ter meios para poder andar normalmente, ele ia ter o privilégio de entrar no templo. Muita gente não dá importância para o que está dentro do templo. Uma vez eu fui numa igreja, fui convidado para pregar, em que a metade da igreja estava dentro do templo e a outra metade estava fora. Uns mexendo no celular, outros paquerando as garotinhas do lado de fora, as garotinhas paquerando o menino e tal. Mas a importância de estar na presença de Deus. E aí, quando eu falo de templo, eu falo da presença de Deus. Gastarmos tempo e priorizarmos estarmos na presença de Deus. Porque é muito importante, mais do que estar entre essas quatro paredes, que é um lugar que simplesmente nos abrigamos, é estar na presença de Deus. E a Bíblia fala que aquele homem entrou pulando, saltando de alegria e louvando a Deus. Esquecendo da sua condição anterior, agora ele vivia uma nova realidade, uma nova vida. Porque é isso que Jesus Cristo busca fazer no homem. Transformação de vida. De vida. Transformar a minha e a sua vida. Mas é necessário que paremos, prestemos atenção e confiemos. E você veja bem que é o seguinte: Pedro e João falou: levanta e anda.
Mas o que o Pedro fez? Estendeu a mão. Muitas das vezes queremos que as pessoas levantem e andem por si só. Muitas das vezes queremos que as pessoas sejam transformadas por si só. Muitas das vezes esquecemos que nós somos esse instrumento deixado aqui. Muitas das vezes esquecemos que através da nossa vida, que Deus quer fazer uma transformação neste lugar. Não é através da vida do pastor Mateus, não é através da vida do presbítero Nilson só, mas através da minha e da sua vida. E aí você vai ver. Por que é importante frisarmos isso? Levanta e anda. A Bíblia fala que ele foi pego pela mão. Ajuda. Uma dificuldade muito grande que eu percebo na igreja, e quando eu falo igreja, é a igreja brasileira. Não é só a igreja congregacional. A igreja brasileira. Uma coisa chamada discipulado. A pessoa se converte, está ali o coxo, né? Está ali o coxo lá e tal, e aí Deus vai e fala assim, ó, levanta e anda. Mas o instrumento dessa transformação somos nós. E muitas das vezes nós recolhemos a mão. Deu para você entender? Quando eu me converti, e olha que eu não era fácil não. Quando eu me converti, na segunda-feira, os irmãos já sabem, alguns já sabem que eu já falei isso várias vezes. Eu me aceitei Jesus no domingo, chegou na segunda-feira, eu tinha que ir para o navio. E eu era o cara que tacava fogo no navio. Tacava fogo no navio. E aí um colega, quando soube que eu tinha me convertido, ele falou, pô, Nilson, tal. Falei, rapaz, vou te falar um negócio. Eu aceitei Jesus. Ele, o quê? Você não pode ter feito isso. Você está traindo a gente, rapaz. Eu falei, rapaz, aceitei Jesus. Aceitei Jesus. E agora? Aí eu, na segunda-feira mesmo, já estava, na parte de segunda-feira à tarde, já estava arrependido de ter aceitado Jesus. E agora, o que eu vou fazer? Mas pela misericórdia de Deus, Deus levantou alguém para me ajudar na caminhada, nessa caminhada longa. Deus levantou alguém, o filho do presbítero Oséias, André. Vamos embora, Nilson, você pode. Vamos embora, Nilson, você vai. Vamos embora, Nilson, eu estou contigo, cara. Vamos lá, rapaz. Não fraqueja não, vamos junto. E às vezes eu sinto falta disso na igreja. Porque o novo convertido, ele tem a dificuldade dele do começo da caminhada. É como um recém-nascido. Imagine alguém que está dando seus primeiros passos. Imagine uma criança que está começando a andar. A Sara já está andando bem pra caramba, né? Mas alguém que está dando seus primeiros passos, tem dificuldade. E na caminhada da vida espiritual não é diferente. Então, aquilo ali, ó, tem que ser uma verdade na minha e na tua vida. Uma igreja comprometida com as Escrituras, compartilhando a nossa fé com a comunidade e expressando o amor de Deus em nossos relacionamentos. Gente, o novo convertido, quando ele entrega a vida para Jesus, ele rompe com o mundo. Ele rompe com o mundo. E ele precisa ser acolhido. Ter relacionamentos aqui dentro. Precisa ser acolhido. Precisa se sentir protegido. Precisa se sentir levantado para andar.
levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Não foi no nome de Pedro, pela minha própria autoridade, não foi em nome de João, pela sua própria autoridade, mas em nome de Jesus de Nazaré. É que as coisas acontecem. E a hora é a hora nona. Né, você vai ver na cruz, né, que Jesus, na hora terceira, é crucificado, na hora sexta, né, começa o sofrimento de Cristo, da hora terceira até a hora nona. Mas na hora nona, ele fala: Deus meu, era a hora da oração. Naquele momento que Jesus Cristo falava isso, né, houve um grande terremoto, e aí o véu do templo se rasgou. Aquela divisão que havia entre judeu, aleijado, gentil, caiu por terra. Agora todos nós somos iguais perante a Deus. Quer negro, quer mulher, quer aleijado, quer mudo, quer surdo, quer coxo, quer enfermo, qualquer um é igual diante de Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o muro da diferença e da separação caiu naquela hora nona. Glória a Deus por isso. Porque naquele momento nós estávamos tornando amigos de Deus. Naquele momento, como aquele coxo que andava pulando e saltando e louvando a Deus, nós pudemos entrar na presença de Deus. Nós pudemos entrar no templo, glorificando e louvando a Deus. Isso não tem preço. Não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Nessa noite, aqui nessa igreja, eu não sei mesmo. Parece um chavão, mas eu não sei do seu problema, né? Antigamente que tinha uma rima que o pessoal fazia, ema, cada um com o seu problema. Mas eu não sei do seu problema mesmo. Mas você sabe por que você não anda. Você sabe por que você cocheia. Você sabe por que você manca. Mas o que eu posso te dizer, que em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Anda. Para de cochear, para de mancar, para de reclamar, para de se vitimizar. Levanta e anda. Porque quem pode transformar a sua vida não sou eu. Não é uma bela pregação, não é um belo discurso, não é uma bela oratória, mas é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus transforma e faz mudança na minha e na tua vida. Leva essa palavra no teu coração durante a semana. Quando você estiver cocheando, quando você estiver sentindo alguma dificuldade, você lembra, levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe.